versículo 1 também. Malaquias, capítulo 1 e versículo 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Glória a Deus. Glória a Deus. É para ter medo? Não. É para crer e entender que a sentença enviada pelo Senhor foi contra Israel, é contra a igreja dele, se a sentença, se a espada, se a palavra for recebida com a intenção de deixá-la nos moldar, a sentença é favorável. Se a sentença é recebida com ouvidos críticos, com o coração endurecido, então a sentença é para prejudicar. Da maneira que eu e você recebemos a palavra, ela opera na nossa vida. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel por intermédio de Malaquias. Versículo 2. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Ele tem te amado. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em que nos tens amado? Quando se apresenta uma dificuldade, quando uma porta se fecha, quando uma dor aumenta, quando uma notícia desagradável é recebida, a pessoa pode não dizer com a boca dela, mas o coração dela pergunta: em que Deus tem me amado? Se meu corpo está enfermo, então Ele não amou meu corpo. Se a minha prosperidade não está fluindo, então Ele não me amou. Se eu vejo diante de mim ainda problemas, ainda aflições, ainda motivos para desanimar, Ele não me amou. Eu vos tenho amado, diz o Senhor. Mas vós dizeis: em que nos tens amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó. Jacó não era perfeito. A tradução do nome Jacó é usurpador. Jacó usou de astúcia quando Esaú veio do campo cansado, com fome. Esaú era o primogênito, ele era o primeiro filho de Isaac,
que era filho de Abraão? A promessa de Deus feita a Abraão é que em Isaac seria chamada a descendência dele. A promessa de Deus feita a Abraão, transferida para Isaac, seria de Esaú. O Filho de Deus, Jesus Cristo, que descendeu de Judá, que foi filho de Jacó, Jesus Cristo teria nascido de um filho de Esaú, de uma descendência de Esaú. Quando Esaú voltava cansado do campo, da caçada, esmorecido e faminto, Jacó, com astúcia, o esperava e tinha feito uma comida. E Esaú disse: me dá dessa comida. E Jacó disse: antes vende-me o teu direito de primogenitura. Vende-me o que Deus prometeu ao nosso avô Abraão. Vende-me a promessa da primogenitura. Esaú disse: de que me serve a primogenitura? De que me serve essa promessa, se agora eu estou para morrer de fome? Me dá essa comida aí. E Jacó, com astúcia, disse: antes me jura. E ele jurou. Sem entender que estava jurando que a promessa de Deus, que deveria se cumprir sendo ele o primogênito dele, do filho dele, daqueles que viriam depois dele, gerados por ele, nasceria o Salvador da humanidade. Esaú disse: de que me vale primogenitura? Eu quero comer. Jurou. Comeu, virou as costas e foi embora. E a partir daquele momento, o amor de Deus por Esaú, a promessa de Deus, a qual seria por ele, passou a ser por Jacó. Por aquele que valorizou, mesmo com astúcia, mesmo enganando ao irmão dele, ele deixou que a partir daí o Senhor o preparasse para ser o herdeiro em lugar do irmão.
Hoje, meu irmão, minha irmã, a promessa feita a Abraão, transferida para Isaque e que seria de Esaú e passou a ser de Jacó, essa promessa, essa primogenitura chegou até nós. Passaram-se séculos, Jacó gerou a Judá, Judá gerou a outro e outro, depois outro, e até chegar a Jesus Cristo. Hoje, a primogenitura o que Deus, por Jesus Cristo, enviou até nós, a oportunidade de nos tornarmos semelhança dele, de ter nossos pecados perdoados, de ter nossa vida transformada, de ter a nossa alma purificada pela presença dele. Essa primogenitura, infelizmente, ainda tem sido rejeitada. Esaú a rejeitou por causa da comida. De que me serve primogenitura se eu estou com fome? Hoje, seres humanos estão dizendo muitas vezes não com a sua boca, mas com o seu coração: de que me serve Jesus ter morrido na cruz no meu lugar? Se eu estou enfrentando esse ou aquele problema e não vejo solução, se há uma enfermidade no meu corpo que não sai, de que me serve primogenitura? Se há um problema na minha casa, se há algo na minha família que eu não consigo resolver, não consigo ver a solução, se tardar, espera, porque certamente virá. Se o primogênito, se aquele que Deus enviou para mostrar-nos na cruz do Calvário que é possível obedecer, aquele que Deus enviou para que pela vida dele, pelo procedimento dele, pela santidade dele, pudéssemos entender que podemos viver em santidade, e se as promessas de Deus nele, as promessas de Deus para mim, se eu estiver nele e se ele estiver em mim, aparentemente não tiverem sido cumpridos, espera. Se a promessa dele de que pelas feridas dele você seria sarado não se cumpriu, espera. Não rejeite a primogenitura, porque é promessa de Deus, irmão. Esaú não deixou
deixaria de ter comida para comer, mas ele queria naquela hora. Ele queria comer naquele momento. Se o almoço na sua casa demorar mais meia hora, mais 40 minutos, você não vai morrer por causa disso. Isaú achou que ia. Vendeu a bênção maior. Rejeitou a promessa de Deus. Por coisas, irmãos e irmãs, que nos afligem, por problemas que se nos apresentam, por motivos, por palavras que ouvimos, por ameaças que recebemos, muitas vezes estamos rejeitando a primogenitura. Quando deveríamos olhar para o problema e dar glória a Deus. Quando deveríamos, mesmo sentindo uma dor no corpo, mesmo gemendo, mesmo chorando, glorificar o nome do Senhor e dizer: eu creio, porque o Deus que eu conheci, o Deus que me tirou do cativeiro, me tirou das trevas, não falha. Mas hoje, o espírito de Esaú, a intenção de Esaú, a ansiedade de Esaú, continua operando, contaminou. E muitos estão dizendo: em que nos tem amado? Em que é que Deus me ama? Ele te amou tanto que entregou o seu filho unigênito para morrer no teu lugar. Não foi Esaú, irmão de Jacó? Não teve Esaú a oportunidade de ter e ser gerado o Filho de Deus? E rejeitou por um prato de lentilhas. E disse o Senhor: todavia eu amei Jacó. Amei ao que não é perfeito, mas deixou-se aperfeiçoar. Amei ao que não era santo, mas se deixou santificar. Porém, aborreci a Esaú e fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Irmãos, tem muito herdeiro de Deus, muita herdeira de Deus, que os chacais do deserto estão lá cuidando da herança deles. Tem muito herdeiro, tem muita herdeira, que os chacais do deserto, que os demônios estão lá cuidando, segurando, retendo a bênção da primogenitura, a bênção comprada na cruz do Calvário por Jesus Cristo. Por quê? Porque
tem deixado o espírito de Esaú conduzi-los? Tem rejeitado e tem perguntado em que Deus tem me amado? Em que Deus tem me amado? Olha, mas Esaú disse, eu estou com fome agora. A pessoa diz, eu queria ver resolvido esse problema ontem. Não pode ser amanhã. Se tardar, espera. Amém. Porque certamente virá. Porém aborreci Esaú, fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. 4. Se Edom diz, Edom é Esaú, se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas, então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei. E Edom será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Contra quem o Senhor está irado? Contra quem ouviu falar de Cristo? Contra quem ouviu a palavra de Deus? E trocou, e vendeu o direito que Deus disse na palavra, é teu se você deixar eu te moldar. Aleluia. É teu se você deixar eu te santificar. É teu se você obedecer ao que você ouve. É teu, é meu, mas não está na minha mão. É teu, está no céu. Deus do céu envia para você. Glória a Deus. Eu vou consertar. Eu vou dar um jeito. Eu vou resolver. Eu vou ligar para o fulano. Eu vou ligar para o Beltrano. Eu vou usar minha astúcia. Eu vou usar minha inteligência. Não. Há uma herança. Há uma primogenitura. Há uma promessa na qual, se você não rejeitar, Ele vai fazer tudo por você, irmãos. Vai fazer. Mas se continuar rejeitando, se não se deixar moldar, se não se deixar transformar, se não se deixar santificar, eles edificarão, mas eu destruirei, Deus está dizendo. E Edom, o que não recebe Jesus como ele deve ser recebido por completo, será chamado terra de perversidade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Em João 3,36 diz assim, por isso, quem crê no Filho de Deus tem a vida. Amém, gente? Amém. Quem crê no Filho de Deus, quem crê que o Filho de Deus morreu no lugar dele, no lugar dela, e que há um modelo a seguir, há um nome a honrar. Quem crê no Filho de Deus tem a vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus.
Sabe, irmãos, Deus entregou o Filho para te tornar filho. Deus deixou o Filho morrer no meu lugar, no teu lugar, para que eu e você, pela morte dele, morrendo para o mundo, morrendo para o pecado, morrendo para a nossa velha natureza, nos tornássemos filhos. Amados, agora que ouvimos a palavra, agora que recebemos o Evangelho, agora somos filhos de Deus. Agora somos filhos de Deus, irmão. Não é da boca para fora, não. É direito de filho, é herança de filho. Agora somos filhos de Deus. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é. Quando Deus se manifesta na minha vida, quando Deus se manifesta na tua vida, quando o Filho de Deus que morreu no meu, no teu lugar se manifesta, e hoje Ele está se manifestando na tua vida, hoje Ele está se manifestando nessa igreja. Quando Ele se manifesta, você vai vê-lo como Ele é, vai ver Ele em mim, não vai ver Ele em você mesmo. Olha para você mesmo, olha para dentro de você e veja o Filho de Deus como Ele é. Como Ele é você. Como Ele é você. Se Ele é perfeito, você será perfeito. Se Ele venceu o inferno, você também vence o inferno. Se Ele venceu as doenças, você também vence a doença. Quando Ele se manifestar, então veremos assim como Ele é, irmão e irmã. Como Ele é, você será. Como Ele é, com o poder dele operando na tua vida, com a santidade dele te envolvendo. Você é filho, você é filha. Não venda a sua primogenitura. Não rejeite a bênção de Deus por nada. Não olhe para o problema e diga: eu estou com fome agora, eu preciso disso agora. Não! Isso que você precisa já foi encontrado na cruz do Calvário. Isso que você precisa já está pronto para você receber. Se demorar, espera, porque não vai falhar. Não vai falhar. Não vai falhar. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Os vossos olhos o verão, e vós direis: grande é o Senhor, também fora dos limites de Israel. Diga: grande é o Senhor. Diga: grande é o Senhor que me deu a bênção da primogenitura, que eu não vou vender, que eu não vou trocar, que eu não vou rejeitar, que eu não vou abandonar. Diga: grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Grande é o Senhor. Ele é o Senhor que te sara. Ele é o Senhor que diz que você é herdeiro dele. Toma posse e fica de pé. Glória a Deus. Aleluia. Em tudo dai graças. Em tudo dai graças a Deus. Aleluia, Jesus. Glorifica-me, Senhor.
Ninguém terá